pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila, dedicada aí ao PAIS 1, a análise da obra Catedral de Notre-Dame de Reims, na França. Materiais: calcário, madeira, ferro e chumbo. Datada aí, mais ou menos, de 1211. Bom, galera, essa nossa aula aqui de hoje é para complementar a parte 1 da análise da Catedral de Notre-Dame de Reims, na França. Na primeira aula, nós falamos que a nossa obra ela integra o movimento, que é a arte gótica, que a nossa obra ela homenageia Nossa Senhora, por isso nosso nome é Notre-Dame, certo? Falamos que a estrutura é muito grande, com uma ornamentação muito exagerada, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Falamos também que a gente tem aqueles vitrais que rodeiam toda a sua estrutura para atenuar a entrada de luz dentro da sua igreja e também para você passar os ensinamentos, retratando para você, né, ali as passagens religiosas ao longo dos seus vitrais. Comentamos também sobre aquelas estruturas monstruosas que são as gárgulas, que estão ao redor da igreja do lado de fora, servindo para espantar o mal e servindo também como desaguadouro para você. Bom, agora, nossa aula de hoje vai ser dedicada a gente ver os detalhes das características arquitetônicas da nossa igreja. Lembre-se que a obra do PAIS selecionada é toda a catedral. Então, a UNB ela pode perguntar qualquer coisa para você que envolva essa estrutura. Então, vamos dar uma olhadinha aí na nossa análise arquitetônica. Bora lá, galera! Bom, galera, para a gente migrar aqui para os nossos elementos arquitetônicos, deem uma olhadinha nessa foto, nessa imagem aí que a gente tem, que pega um pouquinho a lateral e a nossa estrutura superior, porque a gente vai ter bastante detalhe aí arquitetônico dessa nossa obra. Então, primeira coisa, a gente tem muita ornamentação e isso vai para as nossas portas. Então, observem que a gente tem aqui, né, 3 vãos de entrada de portas só na parte da base, né, da nossa cruz, mais as 2 entradas que a gente tem nas laterais, tá? Então, a gente tem 3 locais que você pode entrar com 3 portas em cada um. E as portas, elas vão ter portais ornamentados, esculpidos com inúmeras esculturas, né? Aqui nesse portal que eu coloquei para vocês, tem o anjo risonho, né? Que é um anjo bem emblemático aqui da nossa Catedral de Reims, ok? Então, ele tem um sorrisinho ali bem maroto, que a galera adora comentar sobre isso aí. Outra característica que nós temos são as torres altas, né, galera? Elas estão extremamente longas. Se vocês observarem aí na nossa imagem, a gente tem uma torre agulha, que ela fica exatamente no centro da nossa cruz, ok? E aí, a gente tem que lembrar o seguinte: eu tenho essas torres e eu tenho um pé direito elevadíssimo. O que é pé direito, prof? A distância do chão até o teto, né? Ou seja, é gigantesca a estrutura para você do teto. Por quê? Porque eu vou trabalhar numa noção de verticalidade. A minha igreja, ela cresce para cima. Porque eu quero mostrar a suntuosidade, eu quero mostrar o luxo, né? Lembra que eu quero que os meus fiéis entrem e achem maravilhosa essa igreja. E também tem um símbolo, né? Mostrar que nós somos pequenos perante a grandiosidade divina, ok? Então, para mostrar que eu preciso ter a religião, né? Ou seja, que eu preciso ser cristão. Por quê? Para eu poder tentar me aproximar disso que é muito grandioso. Esse era o símbolo dessa nossa arquitetura extremamente grandiosa. Na parte ali ao redor do topo da nossa cruz, que é onde fica a região do altar, na parte de dentro, a gente tem o que a gente chama de arcos botantes. Então, são meio arcos
né, que descem para você e que eles vão, vamos dizer assim, ajudar na sustentação do edifício. E, além disso, eles permitem as nossas janelas serem gigantescas, né? Ou seja, por isso eu consigo ter vários vitrais gigantescos ao redor de toda a estrutura da minha catedral, ok? Unida ao arco botante, a gente tem os pináculos, que são essas pontas pontiagudas na parte superior que a gente tem dos nossos arcos botantes. E que é a característica mais importante que nós temos do gótico, depois da ornamentação exagerada, é a utilização do arco ogival. A gente falou dos arcos romanos, né? Ou seja, os arcos de volta perfeita, que eram utilizados para vocês lá nos aquedutos, ok? Aqui a gente vai estar trabalhando com ogival, ou seja, ele vem e faz uma pontiaguda para você na estrutura. Então, esse arco pontiagudo, ele vai ser utilizado tanto na parte interna, quanto para você aí na parte externa da nossa estrutura. Bom, galera, vocês perceberam que é muita coisa aí em termos de estrutura, né? E isso é só para a parte de fora. Vamos agora migrar, gente, para a estrutura interna da nossa igreja. Reparem, galera, que para nossa arquitetura interna, a gente tem aqui principalmente, né, os arcos ogivais que a gente acabou de comentar. A gente tem aqui, ó, os vitrais para fazer as entradas de luz. E o que é interessantíssimo é o teto, que é super importante para nós. O que a gente vai ter no teto? Que a gente chama da abóbada de nervura. Ou seja, se vocês olharem para a imagem aqui à direita, né, a gente tem a estrutura que vem descendo de cima, fazendo, né, como se fossem nervos, até você chegar no chão, certo? E na sua imagem da esquerda, tá mostrando para você como é que fica o desenho no teto, ok? Então, a abóbada de nervura, ela nada mais é, né, do que esse desenho trabalhado no teto. Lembre-se que a palavra-chave para o gótico é ornamentação. Bom, galera, agora que a gente analisou a parte externa, a parte interna em termos de arquitetura, vamos fazer uma análise só para a gente finalizar, porque a nossa aula já está bem grandinha. Nossa estrutura, como a gente está num prédio, a gente vai dizer que tem simetria axial, até porque segue o formato de uma cruz. Se é um edifício, também vai estar em estabilidade e em equilíbrio, certo? E a gente tem que lembrar que quando eu estou falando da rosácea especificamente, eu estou numa estrutura que apresenta simetria radial. E se eu for analisar as minhas esculturas na parte interna, né, ao redor ali, principalmente do altar e o nosso altar em si, nós vamos estar falando de obras que apresentam dramaticidade, né? Ou seja, a ideia era trazer um certo impacto emocional para essa grandiosidade e essa elaboração complexa que a gente tem da nossa arte gótica, ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui na nossa aula de hoje, ok? Então, beijo grande para vocês e tchau, tchau, galera!